Bruno. Vocês estão vendo aí a minha telinha bonitinha? Sim? Estão? Tá aparecendo aí bonitinho? Sim, belezinha. Ok. Então vamos lá, pessoal. Um orgulho da aula dessa matéria, porque é a matéria que dá nome para nosso curso. Então, o nosso curso ele é um curso técnico, né? O novo TEC em modelagem do vestuário, e essa é a nossa matéria de modelagem do vestuário, modelagem plana do vestuário 1. Então, é a matéria que dá nome ao nosso curso. Então, dá para a gente aí ter um pouco de noção do quão importante é a parte de modelagem dentro do vestuário, certo? Então, como que surgiu a modelagem? Se a gente for parar para pensar nas roupas, como elas surgiram lá na época do Homem das Cavernas, não era um negócio assim muito feito, bonitinho, né? Era um negócio meio improvisado. Eles iam lá, tiravam a pele dos bichos, né? Esperava secar e tal, colocava em cima e amarrava. Basicamente a roupa era feita dessa forma, era tecidos colocado em cima, né? Depois veio a parte de tecidos e tal, mas antes era a pele dos animais, posteriormente tecido, mas sempre um negócio meio improvisado, né? Colocado em cima e amarrado. Foi mais ou menos lá no século XII que a modelagem começou a ficar mais famosa, porque antes as roupas elas eram meio que feitas, se a gente cortar aqui esse tecido aqui desse jeito e aí costurar meio que desse jeito, vai dar certo. Então era uma coisa assim meio que desorganizado e meio que na sorte, né? Vamos que dá sorte. Mas aí, a partir do século XII, foi feito o primeiro molde. Eles pegaram, transformaram aquilo, né, em algo bidimensional e cortaram em cima de uma madeira bem fina, assim, não era nem no papel, era uma madeira assim meio fina. E aí que foi feito o primeiro molde de roupa. E aí, a partir daí, que foram desenvolvendo as técnicas de modelagem e foi ficando mais avançado, digamos assim. Acho importante a gente lembrar também que no início era só a roupa do homem que tinha a modelagem bonitinha. A mulher, ela ainda vestia o saco de batata amarrado lá, né, gente? Porque por muito tempo, até se vocês forem pegar assim, na França lá, os reis, os homens é que se vestiam melhor, era dado muito mais importância ao vestuário masculino do que ao vestuário feminino. E aí, com o passar do tempo, com a mulher, ela começou lá só como uma auxiliar dos estilistas lá no passado, a mulher foi tomando posse, foi crescendo, foi se destacando, e aí hoje a gente tem meio que o inverso, né? A moda, o mundo da moda, ele é muito mais voltado para o universo feminino do que para o universo masculino. A moda feminina vende mais que a moda masculina. Então a gente consegue ver aí uma grande inversão de papéis durante essa evolução, né? E isso também evoluiu a modelagem. Então, antes a gente tinha aquela coisa que era feita em madeira, uma madeira fina, mas ainda assim madeira, algo não muito flexível. E hoje a gente tem a modelagem que é feita lá no papel e até modelagem feita de forma digital diretamente no computador, que facilita demais a vida das pessoinhas, certo? Então, essa nossa primeira aula, ela vai ser uma aula de introdução à modelagem. O que é a modelagem, de onde vem, como se alimenta hoje no Globo Repórter, certo? Então aí já descobrimos aí um pouco de onde ela vem. O que é a modelagem? A modelagem é uma das etapas mais importantes da construção do vestuário. Não adianta nada eu criar aquele desenho lindo, maravilhoso, ter altas ideias e colocar coisa aqui, coisa ali, brilho, não sei o quê, se eu não souber fazer isso, se não souber transformar aquele meu desenho, aquela minha criação em molde, certo? Então não adianta nada eu criar algo todo estrambólico, todo espalhafatoso, se eu não souber passar aquilo
para o molde se eu não souber fazer a modelagem daquilo, porque é o molde que vai virar roupa. O desenho, a ilustração, tudo aquilo que a gente vê de bonito dentro da indústria do vestuário, não é nada sem a modelagem, porque é a modelagem que vai transformar aquela minha criação em algo real, em tecido aviamentado, em roupa, em moda. Então não adianta nada eu só criar se eu não souber a parte prática da coisa. Uma dica que eu dou para vocês é que assim, modelagem, obviamente, não é tudo, certo? Mas é muito importante. A gente tem grandes estilistas que não fazem ideia de como lidar com modelagem. E existem pessoas que trabalham só com a parte de modelagem. Então, assim, como eu já expliquei para vocês, dentro da área da moda, a gente vai ter diversas áreas. Áreas mais criativas, áreas mais práticas, áreas voltadas para o desenho técnico, para a modelagem, para a costura. Então, não significa que você precisa ser bom em tudo, mas pelo menos um pouco de conhecimento e saber do que se trata, isso é fundamental, certo? É fundamental a gente saber pelo menos um pouco, pelo menos do que se trata de cada área dentro da confecção de uma roupa, certo? Então vamos lá. E a modelagem ela é uma das mais importantes, porque a modelagem ela é o início de transformar isso em peça final. A modelagem ela transforma o bidimensional em tridimensional. O que que isso significa? A gente tem que sempre levar em conta que quando a gente está construindo roupa, quando a gente está fazendo roupa, a gente está vestindo uma forma tridimensional, certo? Tudo certo, tudo beleza aqui a diferença entre o que é bidimensional e o que é tridimensional, gente? Hein, galera? Hum. Pessoal? Sim, beleza. Obrigada, Rafa. Eu tenho uma forma de riscar essa tela aqui? Peraí, deixa eu fechar aqui, que eu sei que tem uma luzinha. Agora eu queria saber se tem como eu usar essa luzinha junto com os meus slides. Acho que não, né? Tá. Vocês estão vendo aí minha luzinha? Meus rabisquinhos aí, estão vendo? Estão vendo aí, gente? Sim, beleza. Então vamos lá, o que é bidimensional? Bidimensional é quando eu desenho aqui um quadrado, certo? Isso é uma figura bidimensional. Eu só enxergo dois lados dela, a altura e a largura. Eu só enxergo dois eixos dela, o eixo X e eixo Y, certo? Então, sempre que a gente está falando de bidimensional, a gente está falando de eixo X e de eixo Y, ou seja, eu só tenho duas direções. Isso é bidimensional. Agora, tridimensional, deixa eu apagar aqui para vocês verem. É quando, além do eixo Y e do eixo X, eu tenho a ideia de profundidade, eu tenho volume. É quando eu transformo o meu quadrado num cubo, certo? E aí, tá vendo que eu tenho mais profundidade? Aí eu vou ter eixo X, certo? Minha altura, eixo Y e vou ter o eixo Z, que é o que vai me dar tridimensionalidade. Então, o que que é bidimensão? Bidimensão é quando eu tenho só x e y, quando eu só tenho aqui a minha figura, um quadrado sem graça, e tridimensional é quando eu tenho
X, Y e Z, quando a minha imagem ela tem 3 dimensões. E aí o meu quadrado vira um cubo aqui e ele fica muito mais bonitinho, ele tem volume, eu consigo ter mais noção, certo? Então, quando a gente está falando de modelagem, a gente está falando em transformar o bidimensional em tridimensional. O que que significa? Quando eu tenho lá um molde, isso é um molde bem porco de camisa, vocês estão vendo aí? Bem porco mesmo. Se vocês fizerem um negócio assim, gente, pelo amor de Deus. É quando eu transformo isso daqui, que eu vou cortar, certo? Vou cortar aqui a minha frente, vou cortar aqui as minhas costas. Nossa, consegui deixar pior. E costurando isso, juntando isso, ele vira uma roupinha tridimensional. Então, modelagem nada mais é do que transformar isso daqui, o bidimensional, numa roupinha que vai vestir um corpo que é tridimensional, certo? Então, o nosso corpo ele é tridimensional. A gente não é feito de papel assim, né, que fica só aquela coisa inteira assim na frente. A gente tem volume, a gente tem todo um eixo, certo? Então, modelagem é transformar o bidimensional no tridimensional, ok? Ela pode ser feita à mão ou de forma digital, que é por meio do Audace, certo? Tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar do Audace e o sonho, acho que de toda pessoa que mexe com modelagem é saber manjar pra caramba desse programa, que não é fácil, mas também não é difícil. Eu acho assim que a gente sempre tem que lembrar que tudo que a gente tem de tecnologia vem para facilitar a nossa vida, não para piorar. Então, assim, uma vez que você aprende a lidar com a Audaces, uma vez que você entende como funciona o Audaces, certamente ele vai facilitar a sua vida quando se trata de modelagem, certo? Mas é muito importante a gente ter noção de como que faz a modelagem à mão para eu poder então ir para o digital, certo? Porque não adianta nada eu não saber o que eu vou fazer, eu não saber o que é um molde, eu não saber como que ele funciona, certo? Dentro de modelagem, a gente vai ter dois tipos de modelagem: a modelagem bidimensional e a modelagem tridimensional. E já que a gente sabe o que é bidimensional e o que é tridimensional, não fica difícil a gente entender o que é a modelagem bidimensional e o que é a modelagem tridimensional. A modelagem bidimensional, por assim dizer, é aquela que é realizada diretamente no papel. Então, eu vou lá, tiro as medidas do corpo, ou pego essas medidas padrões e faço meu molde, desenho meu molde lá direto no papel. Rabisco ele direto no papel, certo? Então, isso é a modelagem bidimensional. A tridimensional é quando eu vou moldar o meu tecido sobre a forma, sobre o manequim, sobre o corpo. Ela também é chamada de moulage. Moulage, vem do francês. Até mesmo porque... Oi, Camille, tá desculpada, tá gravado, tá bom, gata? Então, se você quiser pegar o começo da aula depois, é só assistir lá a gravação, tá? Então, ela é chamada de moulage, né? Eu esqueci de contar lá na parte da história da modelagem, que, obviamente, né, não é segredo para ninguém, todas essas técnicas de modelagem se desenvolveram muito na França, né? Então, moulage vem aí do francês, que significa modelagem, né? Mas aí é tridimensional. E aí é quando a gente usa os nossos manequinzinhos lá. Peraí que que eu até peguei o emprestado lá da escola para vir dar aula para vocês, chama produção. Produção, você pode pegar o manequim para mim, por favor? É meu marido, gente. Ele é lindo. Também conhecido como produção. Ou princeso. Vou até fechar aqui, porque eu não consigo ver minha câmera quando eu vejo. Obrigada. Graças. Olha só que belezinha. Estão vendo aí? A gente precisa dar um nome para ela urgente, gente. Acho muito importante a gente dar um nome para ela, não é verdade? Sugiram nomes para nosso manequim. Depois vou abrir uma postagem lá pra gente descobrir, dar um nome para ela.
Sim, sim, ela tem que ter nome, gente. Adoro dar nomes para as coisas. Então, olha lá. A gente faz a modelagem no papel, certo? Deixa eu pegar um papel aqui pra gente imaginar. A gente sabe que a modelagem ela é feita no papel, feita naquele papel pardo lá. E a gente sabe também que modelagem é transformar o bidimensional em tridimensional. Então, é transformar o que eu vou colocar no papel em roupa. Como isso vai funcionar? Não dá para eu transformar, tá vendo? Ele amassa. Por quê? Porque meu corpo é tridimensional. A gente tem seio, a gente tem bunda, eu tenho barriga pra caramba. Então, tipo, a gente tem que transformar o bidimensional em tridimensional. E aí, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer por meio de recorte, por meio de dobra, e aí a gente vai moldar isso que é bidimensional em cima de algo tridimensional. A mulagem, ou a modelagem tridimensional, ela é feita com um tecido sobre o manequim. Então, eu vou pegar um tecido plano, geralmente o morim ou o algodão cru, que são tecidos planos e que tem uma certa... eles são meio durinhos, assim, eles são engomados, então eles vão me lembrar um pouco o papel. Seria um tecido de papel, um papel de tecido, se a gente for dizer assim. E aí eu vou fazer a minha roupa direto no manequim, certo? Essa é a modelagem tridimensional. Então, modelagem bidimensional, aquela que eu faço direto no papel. Modelagem tridimensional, a que eu uso o corpo ou uso o manequim para fazer essa modelagem. Mas a modelagem tridimensional, a mulagem, não exclui a modelagem bidimensional. Porque quando eu coloco o meu tecido aqui, tudo e tal, para eu fazer os risquinhos, para eu ver onde vai ter pence, tudo e tal, eu faço isso para transformar isso em molde de papel. Sempre vou precisar do molde de papel, porque é o molde do papel que vai para o risco, né, que é passar para o tecido, que vai para o enfesto, que vai para o corte, que vai cortar o tecido para daí o meu tecido virar roupa. Então, por mais que eu faça tridimensionalmente usando o meu manequim, eu preciso ter essa ideia de que a modelagem no papel é muito importante, certo? Deixa eu voltar a compartilhar aqui minha telinha. Então, diferença aí entre modelagem bidimensional e tridimensional chuchuzinho, gente, deu para entender? Sim, professora. Sim? Modelagem bidimensional, tridimensional. O que é modelagem? Então, se eu perguntar lá para vocês o que é modelagem, vocês vão responder bonitinho. Sem copiar das internet? Deu sim, beleza. Porque eu falei lá na avaliação diagnóstica, né, que era para vocês não procurarem na internet. Só que vocês esquecem que a gente consegue ver quanto tempo vocês demoraram para responder o questionário. E tem gente que demora 2 segundos para responder umas respostas desse tamanho, gente. Bonito de ver. Importante, coisas importantes sobre modelagem. Então, assim, por isso que eu falei que era importante a gente ter essa introdução antes da gente começar a real oficial a modelagem. O que é importante a gente lembrar que a gente precisa saber quando a gente vai trabalhar com modelagem? A gente precisa ter conhecimento sobre o corpo humano, a gente precisa entender antropometria. O que é antropometria? Lembra lá o homem vitruviano do Leonardo da Vinci, aquele carinha assim, peladão, com as mãozinhas e as perninhas abertas aqui? Vocês lembram? Eu esqueci, eu devia ter posto uma imagem do homem vitruviano aqui, mas eu esqueci. Lembram? Vou procurar aqui. Sim, homem vitruviano. Aqui, gente, esse é o homem vitruviano do Leonardo da Vinci. Vocês estão enxergando aí na minha tela? Eu não enxergo minha tela. Não vejo minha própria cara. Então, eu vejo as respostas de vocês aqui. Mas enfim, esse carinha aqui. Esse é um dos primeiros estudos
de anatomia que a gente tem, né? Então, é muito importante quando a gente está falando de modelagem, a gente conhecer o corpo humano, a gente ter um pouco de noção de antropometria, certo? Por quê? A gente tem que saber que o nosso corpo, ele é teoricamente simétrico, tá, pessoal? Falo teoricamente porque quem aqui compra sapato, você vai comprar um sapato, você chega lá na loja, você experimenta e você não fica com a impressão, às vezes, de que você tem um pé maior do que o outro, que num pé o sapato fica certo e no outro ele fica, sei lá, um pouquinho mais folgadinho, um pouquinho mais apertado? Quem aqui passa por isso também? Porque eu passo por isso direto. Sim, esse sim foi para isso, Mayara? Não entendi, desculpa. Passa por negócio do sapato parecer que você tem um pé maior que o outro. Dá essa impressão, não dá? Vou contar uma coisa pra vocês, gente. Não é impressão, é verdade. A gente tem um pé maior que o outro. É normal ter um pé maior que o outro. Aqui acho que a gente tá mais em meninas. É normal a gente ter um peito maior que o outro. Não era, mas passo por isso. Ah, tá, sim. Então, assim, porque a gente é teoricamente simétrico, mas na verdade, se você for analisar é muito difícil um ser humano que é lindo, maravilhoso, perfeitamente simétrico, lado esquerdo igual ao lado direito. Não é. Porque nem os nossos órgãos dentro da gente, eles ficam totalmente simétricos. Por exemplo, o nosso coração, ele fica. A gente fala que ele fica do lado esquerdo do peito, mas isso é mentira. É na verdade porque ele é um pouquinho maior para o lado esquerdo. Então, tipo, a gente não é diagramado, entende? Mas não dá pra gente colocar, compensar essas coisas na roupa, né? Seria perfeito, mas aí não daria pra gente comprar na loja, teria que ser feito tudo sob medida. Então, o que que é antropometria? O que que é conhecimento sobre o corpo humano? Saber o que que é altura de busto, o que que é altura de blusa, o que que é largura, certo? O que que é cintura? A gente sempre fala, a minha calça ela é de cintura alta, ela é de cintura baixa. O que que é cintura? A cintura, ela sempre vai ser a minha altura do umbigo. Coitada, nossa amiga não tem umbigo aqui, a gente precisa dar um nome para ela e desenhar um umbigo nela. Mas é o meu umbigo, é onde o meu corpo ele vai ficar menorzinho aqui, certo? Quadril. Então eu preciso ter noção do corpo humano, conhecer um pouco de antropometria para entender a modelagem. Que mais? Eu preciso saber que modelagem industrial é diferente da modelagem sob medida. A modelagem industrial, ela segue tabela. Então, quando você compra lá o sapato, que um sapato fica maior que o outro no seu pé, é bem pouquinho, porque dá pra gente viver com isso, né, gente? É porque o sapato ele é feito padronizado, certo? Apesar de ser um pé direito e um pé esquerdo, o tamanho dele é mesmo. Se você veste 36, se você veste 37, o esquerdo vai ser 37 e o direito vai ser 37. Então, ele segue esse padrão. Isso é industrial. Agora, se você tem essa possibilidade, você pode ir lá num sapateiro artesanal e pedir para ele fazer um sapato que seja perfeito para o seu pé esquerdo e perfeito para o seu pé direito. Tanto que tem até alguns lugares, algumas marcas muito chiques de sapato que trabalham com medidas de meio. Por exemplo, eu visto 37,5. Eu visto 38, eu visto 38,5. Porque faz uma diferença pra caramba, não faz? Às vezes você não quer um sapato assim que você fala, ai meu Deus, se fosse meio centímetro menor ou meio maior, ia facilitar a minha vida, ia servir melhor. Então, isso é a modelagem sob medida, certo? A modelagem industrial, ela é padronizada, ela segue uma grade, e a modelagem sob medida, ela é sob medida. Então, vou medir lá no corpo, vou medir no manequim e vou fazer aquela roupa que vai servir perfeitamente naquele corpo. Uma coisa
que eu acho um absurdo, tô até dando um pouco de opinião aqui, até ficando revoltada, que eu acho um absurdo, é que quando a gente fala de modelagem industrial, a gente não tem padrão de medida de roupa. E isso é ridículo. Porque se você pega, porque nem eu que sou gorda, gente, é difícil achar roupa para gorda, é terrível. Você pega o G de uma marca e o G de outra marca, o tamanho não é o mesmo. Tem um G que é maior, um G que é menor. E isso vai acontecer com várias marcas, porque não é padronizado. E aí vocês reclamam bastante da BNT quando a gente vai fazer trabalho formatado na BNT, né? Mas a BNT ela serve para isso. E eu sou uma pessoa que defende muito que a gente devia ter normas da BNT para modelagem industrial, para grade de modelagem, para grade de molde industrial, para a gente comprar um G numa loja e um G em outra loja e saber que vai ser o mesmo G, que não vai ter diferença, certo? Então, essa é a principal diferença entre modelagem industrial e modelagem sob medida. A industrial segue um padrão, segue uma grade, e a modelagem sob medida é sob medida. Ela é feita diretamente para o corpo. Outra coisa importante da gente saber quando a gente está falando de modelagem, a diferença entre molde simétrico e molde assimétrico. O molde simétrico ele veste os dois lados do corpo de forma igual e o assimétrico veste os lados do corpo de forma diferente. Aqui eu coloquei uma imagem aqui para ilustrar. Então, olha só, essa blusinha aqui, esse vestido aqui, ele tem o lado direito e o esquerdo igual, e provavelmente as costas é igual também. Nas costas a gente vai ter aqui diferença de cava, né? Porque a cava é uma para a parte da frente e outra para a parte de trás. Vai ter diferença, claro, aqui nesse recorte, porque esse recorte ele serve para ficar mais bonitinho aqui na região do seio, mas ele provavelmente deve ter recorte atrás e deve ter esse mesmo formato. Então, ele é um molde simétrico, ele é igual, certo? Agora, esse outro vestido, ele é todo diferentão, certo? Ele tem uma manga diferente da outra, ele tem, não sei se é um recorte ou se seria tipo uma gola aqui. E o que que acontece? Quando eu faço frente e costas de um vestido assim, eu tenho que prestar atenção também que quando eu viro isso daqui, né? O meu desenho. Aqui, vocês estão vendo o desenho do molde aqui? Ele tá nessa direção. Só que quando eu for fazer o molde das costas, essa alça aqui vai ter que estar do lado esquerdo, certo? Porque se a gente vira o vestido, a gente vai ver a alça do lado esquerdo. Quando a gente está de costas, a gente vê do lado esquerdo. Quando a gente está de frente, a gente vê do lado direito. E isso nada mais é do que o quê? A antropometria. Cadê a antropometria? Ah, não, tá aqui no começo mesmo. Conhecimento sobre o corpo humano, a antropometria, certo? Então, prestar atenção aqui na diferença entre molde simétrico e assimétrico. Deu para entender bonitinho essa parte aqui, esse slidezinho aqui, gente? Deu? Sim, 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 sim. E aí a gente vai para a nossa última parte de coisas importantes dentro da modelagem, que eu preciso saber com que tipo de tecido eu tô trabalhando. Então, não adianta nada eu fazer aquele molde lindo, maravilhoso, perfeito, zero defeitos, se eu não sei com que tipo de tecido vai virar aquilo lá, certo? Então, a gente tem que lembrar, a gente tem tecido plano e a gente tem malha. Esses são os dois tipos básicos de tecido que a gente vai ter: tecido plano e malha. O que que é tecido plano? Tecido plano, ele é aquele tecido. Vocês já tiveram tecnologia têxtil no ano passado? Noção de tecnologia têxtil? Tivemos, certo. Então, vocês chegaram a ver isso daqui, diferença de tecido plano e de malharia? Viram? Viram, mas não lembram?
Não que eu me lembre, certo? Então eu vou passar aqui rapidinho, depois eu coloco o material de apoio para vocês, falando diferença entre tecelagem e malharia, tá bom, pessoal? Mas, basicamente, a tecelagem, ele é feito por dois fios que vão se entrelaçar e formar um tecido, certo? Eu tenho os fios de urdume, que são os fios aqui na. Ah, eu lembro, não corretamente, certo? Que são os fios que vêm na horizontal, certo? E eu tenho os fios de trama, que são. Não, na vertical. E os fios de trama, que são os fios que vêm na horizontal. E aí eles vão se entrelaçando, um por cima, um por baixo, um por cima, um por baixo. Deixa eu abrir a luzinha aqui para ajudar. Luzinha. Mas eu não vou mais usar essa luzinha, não. Eu vou abrir o pente da próxima vez que vai ficar mais fácil. Nossa senhora, tá aqui ainda meu desenho. Ixi, tem um jeito de eu limpar tudo isso? Ah, tem, com borracha. Então vamos lá. Ele tem os fios de urdume, certo? Que são os fios na vertical. Imagina que é tudo reto, tá, gente? E eu tenho os fios de trama, que são os fios que vão na horizontal. Só que eles ficam entrelaçadinhos, certo, gente? Então vamos desenhar mais bonito aqui. Fio de urdume, fio de trama, ele vem um por cima, um por baixo, um por cima, um por baixo. Aí no outro ele faz o contrário. Vem por baixo, vem por cima. Vem por baixo, vem por cima, certo? E aí eles vão se entrelaçando, e aí eles formam aquele tecidão lindo, maravilhoso. Vou deixar aí como pesquisa para vocês, tipos de tecido plano. Quero que vocês pesquisem aí tipos de tecido plano. A malharia, ela é feita, digamos assim, com um fio só. Ela é basicamente um fio só, entrelaçado. Ela vai ser um bagulho meio assim, que vai e depois ela vai voltar. Peraí, deixa eu lembrar o desenho. Ah, meu Deus do céu. Ai, Jesus, perdi o negócio aqui. E aí ela vai voltar fazendo, entrelaçando. Não é muito bonito isso que eu tô fazendo, mas ela vai fazendo essas camadas entrelaçando, certo? Deixa eu colocar o meu quadrinho lá que vai ficar muito mais bonitinho. Mas alguém aqui já fez crochê? Alguém aqui manja um pouquinho de crochê? Nem que seja só o pontinho correntinha lá? Hein? Alguém aqui manja um pouquinho de crochê que seja? Já fiz. É, nem que seja aquele pontinho correntinha. O pontinho correntinha nada mais é. Você tem um negocinho aqui, aí você meio que passa com o outro fiozinho aqui por dentro. Você vai entrelaçando, certo? E desse entrelaçamento você vai fazendo um tecido. Então, o crochê nada mais é do que malha, certo? Ele não é um tecido, ele é um fio só que vai dando forma ao tecido. Por que eu tenho que saber a diferença entre tecido plano e malharia? Porque isso vai mudar tudo na minha vida. Primeiro, que a malharia tem mais elasticidade. Como se trata de um tecido, de um fio só entrelaçado, ela vai ter mais elasticidade, certo? Então, ó, minha blusinha de malha aqui esticando. Não significa que o tecido plano não possa ter elasticidade, até mesmo porque eu posso colocar fios elásticos nesse tecido plano, mas a malharia vai ter sempre mais elasticidade que o tecido plano. E eu também preciso saber o sentido do fio, eu preciso saber o sentido do meu fio de urdume, né, que é ele que é a base do meu tecido plano, porque se eu coloco o meu molde em cima desse tecido de qualquer jeito e corto de qualquer jeito, fica tudo torto, gente. Quer ver só? Quem aqui já foi assim numa loja e viu lá uma calça
linda jeans, de jeans linda, maravilhosa, que tava meio baratona. Você falou, nossa, vou comprar, tá barata, linda, maravilhosa. Aí você veste ela e a perna dela meio que entorta. Quem já aconteceu isso? Você vê assim que ela meio que roda, a costura da perna vai para lá do outro lado, ou fica na frente, assim. Já aconteceu com alguém de vocês aqui? Ela meio que torce na perna? Sim, já aconteceu. O que aconteceu? Essa calça provavelmente foi cortada no sentido errado do fio. E aí ela tende a deixar reto e aí o fio entorta, o fio torce. Então, é muito importante a gente saber qual é o sentido do fio que a gente vai colocar esse molde para a gente indicar nesse molde, porque o nosso molde ele é cheio de especificações para a gente saber como que funciona e como que vai ficar essa minha roupa quando ela estiver pronta, certo? E aí, outra coisa muito importante, quando a gente estiver fazendo molde, eu preciso. Cadê o próximo slide, por favor? Vamos pro próximo. O que é importante? Mãos e local de trabalho sempre limpos. Isso daqui eu tô falando para vocês desde lá de quando a gente viu desenho no ano passado. Sempre que eu vou fazer um desenho, sempre que eu vou fazer um molde, sempre que eu vou fazer um trabalho, eu preciso ver se a minha mesa tá limpa, se a minha mão tá limpa, se eu não vou fazer uma meleca ali no meu local de trabalho, certo? O que também é importante? Eu manter o meu material perto, manter meu material organizado, porque eu tô aqui fazendo molde, aí eu preciso de uma régua. Ai, meu Deus, cadê minha régua? Se você tem que largar esse molde, levantar e ir lá no armário pegar essa régua, quando você volta, você pode ter tirado alguma coisa do lugar e tal, um esquadro, e seu molde pode dar errado por causa de coisa boba. Então, se você vai fazer um molde, já deixa tudo que você vai precisar perto. E outra coisa, gente, calculadora. Se você não é bom de exatas, não é bom de fazer conta de cabeça, usa uma calculadora, não tem problema nenhum. Mas basicamente a gente vai ter que dividir as coisas por 2 por 4, gente. Não é tão difícil. Mas é sempre bom a gente ter uma calculadora por perto na hora de fazer os moldes, porque modelagem, gente, é exato. Quando a gente olha aqui, que eu preciso ter ideia do que é simetria, assimetria, do que é bidimensional, do que é tridimensional, eixo X, eixo Y, tudo isso não é coisa que vocês não veem em matemática? Não é verdade? Eixo X, eixo Y, não é coisa de matemática? Então, pessoal, a gente tem que lembrar que a modelagem, ela é plana, ela é exata, tem que ser exata, certo? Então, tudo aquilo que eu for fazer de modelagem, eu preciso que seja muito exato. Eu preciso que um esquadro esteja perfeitamente em 45 graus. Eu preciso que essa divisão esteja perfeitamente por 4, porque não dá para errar. Se você erra uma coisinha bem boba, pronto, tá lá a sua calça toda torta. Beleza, meus amores, essa é a nossa introdução sobre a parte de modelagem no vestuário, porque é muito importante a gente ver, né, a gente ter essa noção antes da gente chegar lá, real oficial, e já metendo o louco fazendo o negócio. Belezinha? Deu uma clarificada no coraçãozinho de vocês? Ou vocês já sabiam isso daqui, só chovendo molhado? Meu Deus do céu. Deu sim, professora. Beleza. Então, pessoal, essa aula aqui vai ficar. Deu sim. Essa aula aqui vai ficar gravada. Vou upar ela lá no YouTube também. Quando ela estiver upada no YouTube, eu coloco o link também. Esse material, né? Esses slides aqui, eu também vou upar lá na parte de materiais, na aba materiais, né? Vou criar uma guia lá, introdução, alguma coisa assim, uma pasta lá e vou colocar lá.
E já vou passar uma tarefinha para vocês responderem. Vou pedir mais uma vez para vocês responderem com as palavras de vocês, por favor, não ficar copiando das internet, aqui nem sempre vocês copiam certo. E nem sempre vocês leem o que vocês copiam, então é muito importante que vocês falem com a palavra de vocês. Eu prefiro 1000 vezes que vocês errem tentando acertar do que copiem, tá bom? E acredito que é isso, tá bom, meus amores? Belezinha por hoje? A gente se vê, então, não na próxima semana, na outra. Quer dizer, se na próxima semana vocês ainda tiverem dúvidas na hora de responder as atividades, a gente faz uma outra chamada para tirar dúvidas. Mas se não for necessário, a gente segue e se vê de novo na outra semana, ok? Por hoje é só então, minha gente. Beijo, beijo para vocês e a gente se vê por aí. Beijo, galera. Tchau, tchau. Bom dia para vocês. Até quarta.